Todo mundo conhece essa sensação, né? Aquele atrito, a discórdia, a simples dificuldade que a gente tem de se dar bem. A busca pela unidade pode ser, olha, bem cansativa. Mas e se a solução não fosse tentar mais, e sim pensar de uma forma completamente diferente? Nesta análise, vamos descobrir que a receita bíblica para a verdadeira unidade começa num lugar que a maioria de nós nunca imaginaria. Vamos direto ao ponto. Por que, mesmo com as melhores intenções do mundo, projetos em equipe, relacionamentos, tudo pode acabar se despedaçando? Essa sensação de que cada um está puxando a corda para um lado diferente é bem familiar para todos nós, não é verdade? Para entender isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos lá na raiz cósmica do problema. Depois, vamos dissecar o egoísmo que nos afeta, descobrir a receita radical da humildade, ver o exemplo máximo, aí a gente entende como essa mudança acontece e, por fim, como aprender a pensar como Jesus. Olha, para entender a nossa desunião, a gente precisa voltar no tempo, mas voltar muito, bem antes da humanidade existir. As Escrituras sugerem que a primeira quebra de unidade não aconteceu aqui na Terra, mas numa escala cósmica. Presta atenção na semelhança aqui. É impressionante. Lá no céu, a ambição de Lúcifer foi: eu serei como o Altíssimo. Já aqui na Terra, a tentação para a humanidade foi: vocês serão como Deus. Exatamente o mesmo vírus, sabe? Um desejo de se colocar no centro, de se autoexaltar. Foi aí que a desunião começou no universo. E essa fratura cósmica se manifesta na gente de um jeito muito específico. Vamos dar um zoom nesse vírus do eu e entender direitinho como ele opera. O apóstolo Paulo usou uma palavra grega bem específica para descrever esse problema: eriteia. Não é só ambição, não. É uma ambição egoísta, uma rivalidade que busca a própria promoção. É aquela mentalidade que sempre pergunta: tá, mas o que eu ganho com isso? E as consequências são devastadoras. Tiago é super direto. Onde tem essa ambição egoísta, essa eriteia, o resultado inevitável é desordem e todo tipo de coisa ruim. A desunião, então, não é um acidente. Ela é o fruto de um coração focado em si mesmo. Então tá. Se o problema é o egoísmo, qual é a solução? Bem, Paulo oferece uma receita que vai totalmente contra a nossa intuição. A cura não é uma pílula mágica, mas uma transformação completa. Tudo começa com a humildade de colocar os outros em primeiro lugar. Isso alimenta um amor que se sacrifica, que nos leva para uma comunhão espiritual profunda. E o resultado? Uma compaixão que age. É tipo uma reação em cadeia, que muda o foco de eu para nós. Mas essa receita toda não é só uma teoria bonita, não. Ela foi vivida em perfeição por uma pessoa que se tornou o nosso modelo definitivo. Essa que é a instrução central. Paulo não diz só para a gente agir como Jesus, mas para ter a mesma mentalidade dele. O foco é interno, é na mente. E que mentalidade foi essa? O que vem a seguir é uma das descidas mais radicais já descritas. Primeiro, sendo igual a Deus, ele se esvaziou, abrindo mão de todos os privilégios que tinha. Depois, ele assumiu a posição mais baixa possível, a de servo. E como ser humano, ele se humilhou ainda mais, sendo obediente até o fim. E não um fim qualquer, mas a morte de cruz, que era a mais humilhante daquela época. Essa é a mente de Cristo, uma descida voluntária, radical, do ponto mais alto ao mais baixo, tudo por amor aos outros. Ok, é essa mentalidade radical e vai contra tudo que é natural na gente. Então, como é que alguém consegue adotar isso? Não é tão simples quanto só decidir pensar diferente. O mundo ao nosso redor está o tempo todo implantando padrões na nossa mente. Mas a proposta das Escrituras não é um novo implante. É uma coisa muito mais profunda. É uma cirurgia espiritual. Uma intervenção divina que transforma um núcleo do nosso ser. E o ponto crucial é este: a gente não consegue consertar nosso próprio coração. A Bíblia diz que ele é enganoso. A única solução é uma transformação que vem de fora, através de uma mente renovada pelo Espírito. E a ferramenta usada nessa cirurgia, a palavra de Deus. A única coisa que consegue penetrar fundo e expor nossas motivações mais secretas. Certo, e isso nos leva a uma questão bem prática. Se a nossa mente está sendo renovada, como é que isso funciona no dia a dia? Onde a gente deve focar nossos pensamentos? Paulo nos dá, basicamente, uma lista de verificação mental. É um guia para a gente treinar nosso foco. Em vez de deixar a mente vagando por aí na negatividade ou no egoísmo, a gente pode escolher direcioná-la ativamente para o que é bom, o que é puro,
o que é verdadeiro. Isso é exercitar a mente de Cristo na prática. E aqui está a grande conclusão. A unidade que a gente tanto busca não vem de melhores estratégias ou de mais esforço. Ela é um fruto, um resultado que cresce naturalmente quando um grupo de pessoas tem suas mentes transformadas para pensar menos em si mesmas e mais como Cristo. E isso tudo nos deixa com um desafio bem prático. Humildade não é um conceito abstrato, é uma ação. Então fica a reflexão. Qual é a próxima oportunidade para a gente, conscientemente, colocar os interesses de outra pessoa na frente dos nossos? Compartilhe essa análise com alguém que também está buscando mais unidade. E claro, conta pra gente aí nos comentários uma história de como o ato de humildade transformou um relacionamento.